Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, que bênção e privilégio estar mais uma vez com você para juntos meditarmos e refletirmos acerca das Escrituras Sagradas, acerca da palavra do nosso Deus. Esse é o programa Palavra da Cruz, programa diário de exposição da palavra de Deus, de pregação da palavra de Deus, e que privilégio é estar com você aqui para junto aprendermos e ouvirmos mais das coisas de Deus. Antes de nós lermos o texto da nossa semana, eu queria te convidar a você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o conteúdo da Constante TV, que você divulgue para os seus amigos, que você divulgue para os seus colegas de trabalho, amigos, familiares. Eu tenho certeza que há de somar muito para a tua vida. É um conteúdo pensado, é um conteúdo bíblico, é um conteúdo que tem a intenção de edificar a sua vida, edificar a sua família e de te aproximar com Deus, porque esse é o propósito da Constante TV, te aproximar de Deus e pregar e levar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa semana, querido, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, do verso 15 ao verso 17, nós estamos tratando acerca daquilo que João fala sobre o amor ao mundo e o amor a Deus. João já nos ensinou aqui que não há compatibilidade entre essas duas atitudes. Não dá para amar ao mundo e não dá para amar a Deus. Nós vimos no texto de Mateus, no capítulo 6, verso 24, que nós não podemos servir a dois senhores. Ou haveremos de agradar a um e desagradar ao outro, e amar a um e não amar o outro. Não dá para servir a Deus e às riquezas, não dá para servir a Deus e ao mundo, não dá para servir a Deus e aos desejos carnais, não dá para servir a Deus e aos desejos dos olhos. As coisas são incompatíveis. Aqueles que fazem isso é uma prova de que o amor do Pai não está nele, como diz o apóstolo João. Nós vimos aqui, queridos, que o texto da palavra de Deus diz: não ameis o mundo, nem o que nele há. E o que há nesse mundo? João qualifica no verso 16 dizendo: porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Nós já vimos o que é o desejo da carne, que é uma força, é um desejo pecaminoso de dentro para fora, que está em nós. A humanidade é uma humanidade caída. Ela precisava e precisa da restauração que somente Jesus Cristo, nosso Senhor, pode conceder. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Como diz a palavra, isso não vem de vós, é dom de Deus. O homem necessita de salvação e precisa ser resgatado dessa condição de morte espiritual. Como está em Efésios, no capítulo 2. Estávamos mortos em delitos e pecados. Todos estávamos mortos em delitos e pecados. Mas ele nos vivificou, como diz as Escrituras em Efésios capítulo 2. Então, é necessário que haja essa mudança, esse novo nascimento, essa regeneração que é gerada somente pelo Espírito de Deus através da compreensão de que Jesus Cristo é o nosso Salvador, de que uma pessoa arrependida, verdadeiramente arrependida dos seus pecados, ela passa pelo momento da conversão e ela é transformada por Deus. Então, ela não ama mais o mundo, os seus desejos carnais, que é fruto da sua natureza caída, fruto do homem caído, do pecado que habita em todo ser humano que nasce na face dessa terra. Ele tem esse desejo carnal, e esse desejo carnal, uma vez que ele é consolidado, uma vez que ele é suprido, ele é mantido, ele se torna uma inimizade contra Deus. Não é possível eu satisfazer os meus desejos carnais, os meus desejos pecaminosos e ainda assim continuar agradando a Deus. João diz que o amor do Pai não está nele. Não há compatibilidade, não posso afirmar que uma pessoa que ama o mundo, ama os seus desejos carnais, ela tem o amor de Deus. O amor de Deus está nela. Nem muito menos aquele que pratica e deixa-se levar pelo desejo dos olhos. Essa pessoa não
tem o amor de Deus. O desejo dos olhos, nós vimos que, enquanto que o desejo da carne é o pecado de dentro para fora, o desejo dos olhos é o pecado de fora para dentro, aquilo que tenta nos contaminar, aquilo que tenta entrar no nosso corpo, entrar através dos nossos olhos, daquilo que vemos e desejamos, e aquilo vai contaminando, vai corroendo e vai tornando o interior de uma pessoa num estado de podridão e de pecaminosidade. E João diz que isso é o que há no mundo, o desejo da carne, desejo dos olhos, mas João diz que também há uma outra qualidade deste mundo, que é o orgulho dos bens, ou literalmente a soberba da vida. Queridos, como é triste você conversar com alguém que confia simplesmente nesta vida, nas coisas deste mundo. As pessoas correm, há uma multidão de pessoas correndo atrás de acúmulo de bens, né, de acúmulo de bens físicos e materiais para satisfazer ao seu desejo carnal, ao seu desejo, o desejo dos olhos de possuir, o desejo de ter incansavelmente, incessantemente, e essas pessoas depositam a sua confiança, a sua esperança nos seus bens. Quantas pessoas não depositam a sua, até mesmo que poderíamos dizer, a sua salvação nos bens que possuem, nas grandes riquezas que têm, né? Como Jesus contou aquela parábola de um homem que possuía muitos bens e ele teve uma grande colheita, construiu celeiros e disse, não, meus celeiros não dá, eu vou construir celeiros maiores para armazenar muito. E ele, soberbo das coisas que possuía, disse assim, a minha alma, né, descansa a alma, folga, porque tem bens para muito tempo, né? E o Senhor lhe disse assim, ainda essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem será? Tudo isso que você tem vai ficar para quem? As pessoas, elas estão acumulando bens, elas querem botar e depositar a sua confiança na soberba da sua vida. Essas pessoas, elas menosprezam a Deus, menosprezam aquilo que é espiritual, aquilo que é realmente importante. Elas são materialistas, elas têm um desejo desenfreado pelo acúmulo de bens. Elas não são pessoas que gostam de compartilhar os seus bens. Nós não estamos aqui pregando contra a riqueza. As escrituras não dizem que ser rico é um pecado. O que as escrituras condenam é o amor ao dinheiro. Quando alguém ama ao dinheiro, ela tira Deus do local que lhe é devido, o local de primazia no seu coração. Por isso, quando Jesus falou que um certo jovem se aproximou dele, disse assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço? Aí Jesus disse para ele, vai e guarda toda a lei. Ele disse, não, mas eu tenho feito isso. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, então vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. Ele esmureceu, o seu semblante caiu, ficou triste, porque ele amava muitíssimo a sua riqueza e não era capaz de fazer isso. Jesus não estava simplesmente dizendo para ele que ele deveria se desfazer de todos os seus bens. Jesus estava dizendo assim para ele, o lugar no teu coração não deve ser a riqueza. Mas ele não foi capaz de entender isso, ele não foi capaz de dar um lugar para aquilo no seu coração, para aquilo que realmente importa, que é as coisas de Deus, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que mais confiam no seu próprio dinheiro, elas não podem adiar um segundo da sua vida. Elas não podem adiar um segundo dos seus bens. Elas não podem garantir nada disso. Porque, queridos, o poder da vida e da morte está na mão do Senhor. Nós devemos confiar em Deus e não ser soberbos com a soberba da vida, a soberba dos bens, o desejo desenfreado, é o orgulho do bem. As pessoas são orgulhosas, elas se enchem de orgulho de dizer eu possuo aquilo, eu possuo isso, eu possuo mais do que você, eu possuo mais do que aquele, eu quero acumular mais bens, eu quero mostrar que eu tenho mais. Mas isso tudo é pecado. Lembre-se, nós não estamos aqui condenando a riqueza no sentido de que alguém não possa ser rico e adorar a Deus. As escrituras não ensinam isso. O rico, na parábola de Rico e Lázaro, ele não foi para o inferno pelo fato de ser um homem rico.
Pelo contrário, ele foi para o inferno e para o Hades, o Sheol, como diz as Escrituras Sagradas, pelo fato de não amar a Deus, de amar mais as suas riquezas. E Lázaro não foi para o seio de Abraão por ser pobre. Não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Nós temos que entender isso e ter clareza das Escrituras Sagradas. Grandes homens de Deus foram homens de Deus e também foram ricos. Abraão foi um homem muito rico. Mesmo morando no deserto, Deus prosperou e abençoou Abraão, mas ele era um servo do Senhor e as suas riquezas não estavam acima do seu Deus. É isso que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Nós não podemos ter essa soberba no coração a ponto de colocar os bens acima do nosso Deus e tomar o lugar dele. E aí eu estou amando mais as coisas do mundo, mais ao mundo de pecado do que propriamente ao Deus Criador de todas as coisas. Não, a ordem que Deus quer é amar ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, acima de tudo, acima de todos, acima dos teus bens, acima da tua saúde, acima da tua vida. Ame ao Senhor. Devolva a Deus aquilo que lhe é devido. A sua vida, ela é propriedade do Senhor. Viva para Deus. Não se apoie nos seus bens. Os seus bens não irão com você para a eternidade. O que irá com você para a eternidade é aquilo que você fez na presença do Senhor. Não deposite sua confiança nos bens deste mundo. Que, queridos, nós não levamos nada. Nós voltamos ao pó de onde viemos. Nós somos pó da terra. Nós seremos... O corpo humano, ele se degrada. Ele se acaba. Ele se destrói. Tiago diz que nós somos como as ondas do mar que vem na praia, se quebra e se desfaz. Como uma neve neblina que ao sopro de um mais singelo vento, ela se desfaz. Assim a nossa vida. E nós não podemos colocar confiança nos bens deste mundo, porque eles são transitórios, eles são passageiros, mas aquilo que permanece para sempre é aquilo que nós temos com o Senhor, são tesouros no céu, guardados com Deus, porque o nosso Deus é aquele que guarda a nossa vida, e a Ele nós devemos todo o nosso amor, toda a nossa confiança. Nós devemos depositar nossa confiança no Senhor, não nos bens deste mundo, não sermos soberbos e orgulhosos ao ponto de dizer que nós temos muito bem e estamos seguros. Porque as pessoas do mundo antigo que foram destruídas pelo dilúvio, nenhuma delas foi salva pelos seus bens, porque Deus salvou somente aquelas 8 pessoas dentro daquela arca que o Senhor protegeu e guardou. Todas as outras, por mais ricas que fossem, não puderam preservar a sua vida. E assim, queridos, deve ser o nosso entendimento que o orgulho dos bens, a soberba da vida, ele não vem do Pai, mas vem simplesmente do mundo. Deus não procede de Deus. O desejo carnal, o desejo dos olhos e a soberba da vida, essas coisas não procedem de Deus, mas elas são pecaminosas e são próprias do mundo de pecado. Queridos, até o nosso próximo encontro e que você continue a meditar nesse texto tão maravilhoso da palavra de Deus e que você ame prioritariamente o Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.